Glória a Jesus. Abri nossas Bíblias em João, irmãos, capítulo 8. Mais uma noite estamos reunidos, né, irmãos? João, capítulo 8, versículo 1, irmãos. Aqui diz assim, irmãos: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-os, os ensinava. Então aqui Jesus, ele fazia dessa forma, né, irmãos? À noite ele ia para o monte, e ele ficava tranquilo lá, e ele orava, e de dia ele ensinava as pessoas. E aí o que acontece aqui, né? Ó, versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velhos, até aos últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então aqui Jesus, né, irmãos, nos deixa uma lição, nos deixa um ensinamento, e aqui ele revela muitas coisas, né, irmãos? Primeira coisa, né, é que na lei não tinha perdão, né? Isso é o primeiro ponto, né, irmãos? Então na lei você errou, você paga. Então na lei essa mulher, ela ia ser apedrejada mesmo, pronto e acabou. Ela não tinha. E quando se fala em perdão, irmãos, para que serve o perdão? Por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje porque nós somos perdoados. Se nós não tivéssemos sido perdoados por Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Então a humanidade, ela existe e podemos servir a Jesus, por quê? Fomos perdoados. Porque se nós não tivéssemos sido perdoados, a gente não podia servir Jesus, não podia seguir após ele. E aí ele vem e nos perdoa, ele nos dá oportunidade, irmãos, oportunidade do arrependimento. Então o perdão, ele serve para isso. Quando você perdoa alguém, você está dando a ela oportunidade do arrependimento. Essa mulher, segundo a lei, ela não teria oportunidade do arrependimento. Ainda que ela pensasse ali naquele momento, eu nunca mais vou fazer isso. Isso que eu fiz foi errado, eu não devia ter feito. Ainda assim, ela ia morrer. E quando Jesus fala para ela, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Isso foi o que ele falou para mim. Isso foi o que ele falou para cada um dos irmãos. É isso que o evangelho ele vem falando. E é isso que ele nos ensina a fazermos. Então, quando nós perdoamos alguém, é isso que nós falamos para a pessoa. Vai e não peques mais. O que você fez, vamos zerar aqui, daqui para frente, não faça mais isso. E a pessoa deve entender isso aí, né, irmãos? Então, Jesus sempre vai agir dessa forma. Ele agiu conosco e vai agir com qualquer um. Aqui em 1 João, irmãos, mais à frente aí, primeira epístola de João, no capítulo 1, irmãos. Capítulo 1, versículo 8. Muitas vezes, quando alguém faz algo de ruim contra a gente, irmãos, a primeira coisa que vem, o primeiro sentimento que vem é de o que a pessoa fez comigo foi uma injustiça. E se a pessoa fez uma injustiça, ela tem que pagar por isso, né, irmãos? Isso é a primeira coisa que vem. Mas na verdade, a gente não deve olhar para o mal que a pessoa fez para a gente. A gente deve olhar para a situação da pessoa. Porque quando a pessoa faz algo de ruim contra alguém, irmãos, automaticamente ela está em pecado. E quando ela está em pecado, o que o pecado faz? Ele afasta a pessoa de Jesus. E nós, como cristãos, nós trazemos pessoas para Cristo. É impossível que a pessoa consiga servir e seguir após Jesus se ela não for perdoada. E se Jesus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque para essa pessoa seguir após Jesus, ele vai perdoar ela. Ele já perdoou ela. Então, o mandamento é esse. Nós devemos amar uns aos outros, como ele nos amou. É da forma como ele nos amou. Não é amar uns aos outros da forma como nós queremos. É como ele nos amou. Então, como que ele nos amou? Ele era Deus, na glória lá, ele se fez homem e habitou entre os homens. Ele veio e pagou o preço por aqueles que não tinham nada a oferecer, aqueles que eram inimigos de Deus. Ele foi lá e pagou o preço da dívida que a pessoa tinha, que nós tínhamos. Ele pagou. E assim também somos nós. Se nós tivéssemos como pagar o preço pelo pecado dos homens, nós teríamos que fazer isso. E como nós fazemos isso? É perdoando, irmãos. Perdoando. Quando nós perdoamos, nós pagamos a dívida da pessoa. O que é o perdão? É a anulação da dívida. Imagina que a pessoa, ela pratica o mal contra mim. Quem é o acusador? O diabo. O diabo vai acusar essa pessoa. Ainda que a pessoa ela se sinta bem por ter feito o mal.
Mas se ela quiser servir a Jesus, com o maligno acusando ela, jamais ela ia conseguir. Para isso é necessário o perdão dos pecados. E Jesus perdoa mesmo. Mas se ele perdoa e eu não perdoo, eu estou contra ele, irmãos. Então nós não podemos. Aí diz aqui, ó, 1 João capítulo 1, versículo 8, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e o que mais, irmãos? E nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, para o ser humano, a primeira coisa, né, irmãos, que tem que aprender é isso, né? Eu sou pecador. Se eu disser, não, eu não peco, eu não erro, não, eu só ando certo só. Então quer dizer que Jesus é mentiroso. Por quê? Porque todo homem é pecador. Todo homem erra, irmãos. Quando eu falo homem e mulher, né? Erram. Não tem como não errar. Não tem como não errar nesse mundo. Para isso, nós somos justificados. Então o ser humano precisa da justificação que vem por Jesus para poder seguir. Porque senão ele não consegue seguir. Imagina que as pessoas, elas não são justificadas por Jesus porque não servem a ele. Elas andam dando risada, felizes da vida. Estão presas na mão do maligno. Estão presas, mas estão felizes, porque elas não percebem onde elas estão presas. Mas o dia que elas quiserem seguir após Jesus, vai ter que ser justificada, senão ela não consegue, não conseguiria. Então Jesus justifica cada um de nós. Aí diz aqui, ó, capítulo 2, ó, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, ele pagou o preço não foi só pelo pecado dos cristãos, aqueles que seguem a ele, não. Ele pagou o preço pelo pecado de todo o mundo. Então, se ele já pagou o preço pelo pecado de todo mundo, o maligno não tem autoridade, irmãos, para segurar as pessoas e falar assim: não, você não vai servir a Jesus. Você não vai se converter, você é meu. Ele não pode fazer isso. Porque a pessoa, o pecado já foi pago. O preço do pecado já foi pago. Agora, cabe às pessoas olhar para Jesus e encontrar nele, né, irmãos? Encontrar nele algo maravilhoso, né? Ver, andar, encontrar a porta estreita, entrar por ela, seguir pelo caminho apertado. Isso aí a palavra fala que não é para todos, irmãos, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A fé não é para todos, não é de todos. Por quê? Porque as pessoas não querem, elas não querem. Não querem. Versículo 3, ó. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda, quando fala guarda aqui, obedece, tá, irmãos? A sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como que ele andou, irmãos? Como Jesus andou? Então, cabe a nós, né? Cabe a nós olhar para uma situação e pensar, né? O que eu fiz? Jesus faria? A atitude que eu tomei, como que ele tomaria essa atitude? Aí, quando nós confrontarmos as nossas atitudes com a palavra da verdade, irmãos, a gente vai ver que errou. E quando a gente vê que errou, aí devemos o quê? Reconhecer. Falar, não, realmente eu errei. E esse é o papel da palavra, irmãos. Esse é o papel. Quando o cristão ele erra, ele confronta. Quer dizer, todas as atitudes que o cristão ele pratica, ele confronta com a palavra e vê se aquilo está certo. E ele vai analisando-se a si mesmo todos os dias. Ele vai traçando a vida dele e vai consertando aquilo, irmãos, que está errado. Ele vai revendo aquilo que ele não fez certo. A forma como ele está conduzindo a vida dele, a forma como ele está edificando, o que ele está edificando, está certo com a palavra? Condiz com a palavra? Não, não condiz. Eu tenho que mudar. Ah, mas eu não estou conseguindo mudar. Vou orar a Deus, vou me pôr diante dele. Me ajuda, estou precisando, porque eu não estou conseguindo melhorar essa área aí. Ah, eu causo escândalo nessa área da minha vida. Eu tenho que mudar isso daí, está difícil. Irmãos, nós temos um advogado, mas ele perdoa os nossos pecados, mas também nos purifica. E ser purificado, irmãos, ser purificado é ser lavado, esfregado. Irmãos, quem quer ser esfregado? Quem quer ser? E nós temos que querer a cada dia. Aí diz aqui, ó, versículo 7, ó, irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo, que é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já verdadeira luz alumia.
Aquele que diz que está na luz e rejeita seu irmão, aborrece seu irmão, até agora está em quê, irmãos? Em trevas. Aquele, porém, aquele que ama seu irmão, está na luz, e nele não há o quê? Escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, irmãos, João aqui ele deixa claro que não tem essa de ser velho, de ser novo. As pessoas falam assim: ah, para o jovem é impossível. Para o jovem é impossível seguir após Jesus, porque o mundo é atrativo demais. Irmãos, João fala assim: ó, estou escrevendo isso aqui para vocês, jovens, porque vocês já venceram o maligno. Já venceram, vocês são fortes. Então, e aí ele vem dando uma orientação aqui, irmãos, para todos. Ele vem dizendo aqui, ó, versículo 15, ó. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, como que eu sei que o amor do Pai está em mim? Nós acabamos de ler aqui. É quando eu guardo a sua palavra. Quando eu obedeço a palavra, quando a palavra dele está em mim, é porque o amor dele está em mim. Ah, eu tenho o amor de Deus na minha vida. Eu tenho a palavra de Deus na minha vida, a palavra. A obediência à palavra. Não quer dizer, irmãos, que o cristão ele vai ser perfeito. Não quer dizer que ele vai errar. Mas ele vai ter a palavra como parâmetro. Então ele vai confrontar a vida dele com a palavra. Ele vai confrontar as atitudes dele com a palavra. É com a palavra, é sempre com a palavra. A palavra diz que está errado, irmãos. Se a palavra diz que está errado, está errado. Está errado. Pronto, acabou. Ah, eu não estou conseguindo vencer. É um outro problema. Aí já é um outro problema. Aí o problema é meu. Eu não estou conseguindo vencer. Então o problema é meu. Eu tenho que vencer isso aí. Eu tenho que dar jeito nisso. Mas a palavra, ela sempre vai ser verdadeira. Porque quando a pessoa ela erra, pode prestar atenção nisso, irmãos. Quando a pessoa ela está no erro, está no engano, e você leva a palavra para ela se ofende, né, irmãos? Não é isso? Enquanto você chega e dá um conselho seu, tranquilo. Aí ela pode rejeitar, né, irmãos? Não é isso? A pessoa está seguindo a vida dela, ela pratica um ato. Aí você chega e fala assim: olha, eu acho que isso que você fez não vai dar certo. Isso aí vai te conduzir para o abismo. Aí a pessoa fala assim: não, mas eu acho que não. Eu acho que. Agora, quando você chega e fala assim: ó, a palavra diz que se você continuar desse jeito, você vai para o abismo. Aí pronto. Aí já comprou uma briga. Porque contra a palavra, não tem o que se fazer, irmãos. Contra a palavra, a pessoa é obrigada a assumir. Eu estou errado. Eu estou errado. Agora tem duas opções. Ou eu quero permanecer no erro, ou eu quero sair do erro. A pessoa tem que tomar atitude. Agora, quando o conselho é seu, é meu, aí não. Aí escuta quem quer. Mas quando é da palavra, aí não tem jeito. Então a palavra, irmãos, ela é poderosa. Né? Versículo 16, ó. Versículo 15 de novo, ó. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha o que tem, olha o que nós não podemos amarmos. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Por quê? Porque não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, suas vontades, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então existe a vontade de Deus, existe a vontade da carne, a vontade dos olhos, a soberba da vida. Qual é a vontade que eu tenho que obedecer? É a vontade de Deus. A vontade de Deus, na maioria das vezes, irmãos, ela vai ser contra as nossas vontades. A nossa carne, ela é propensa ao pecado, ela é propensa ao erro. A nossa carne nunca vai, a vontade dela nunca vai coincidir com a vontade do Pai, irmãos. A vontade da carne nunca vai. A gente vai ter que sujeitar ela, a gente vai ter que mortificar ela, a gente vai ter que. Vai ter. Mais hora, menos hora. Mais hora, menos hora. Irmãos, pro cristão, uma das piores coisas que pode existir na vida do cristão é ele não conseguir liberar o perdão, irmãos. É o que a gente está falando hoje, sobre o perdão. Não conseguir liberar o perdão. Irmãos, isso é uma. Tranca a vida do cristão, irmãos. Barra o cristão. Não conseguir liberar perdão. Isso aí barra a vida dele, barra tudo. É muito difícil para o cristão, irmãos. É muito difícil. Por quê? Porque o cristão só é cristão porque ele foi perdoado. Ele só é cristão porque a dívida dele foi anulada. Foi anulada. Senão ele não seria, não tem como seguir após Jesus. Muitos dizem, eu conheço Jesus. O que é conhecer, irmãos? O que é conhecer? Conhecer é estar nele. Conhecer é entrar nele. Eu conheço Jesus. Eu estou em Jesus.
só que eu não guardo a sua palavra. É mentiroso, não está nele não. Não está não. Deus dizer, eu conheço Jesus, eu estou em Jesus, eu tenho que guardar a sua palavra. Ainda que eu erre, mas eu tenho que reconhecer que a palavra dele é soberana. A palavra dele é sobre a minha vida. É sobre, ela está acima. Ela está acima das minhas vontades e quando eu for ser chamado a atenção, eu vou ter que confrontar. Porque muitas vezes o cristão ele segue, irmãos, ninguém fala nada, ninguém orienta ele segue. Até a hora que alguém orienta. Quando alguém orientar segundo a palavra, ele vai ter que acordar. Não tem jeito de não acordar. Mas é a dificuldade que se encontra, né, irmãos? Então, tudo passa, irmãos. Tudo passa. A vontade da carne vai passar. A vontade dos olhos vai passar, a soberba da vida. Mas a vontade de Deus não. Aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Para sempre. Não tem jeito, irmãos. É eterno. Mateus, capítulo 18, irmãos. Aqui Jesus ele fala sobre o perdão. E aqui ele está falando do perdão, irmãos. Como que nós devemos nos comportar. Isso perante os irmãos, né? Perante os irmãos. E muitas vezes vai acontecer, irmãos. E nós temos Jesus aqui, ele deixa aqui uma orientação para a gente, né? Versículo 15, né? Capítulo 18, Mateus capítulo 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se te não ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Irmãos, uma coisa bem importante para nós, bem séria também, é que Jesus ele confia a autoridade, irmãos, a autoridade à igreja. E quando fala igreja, é reunião de irmãos. Reunião de irmãos. Por que ele fala que onde estiver dois ou três reunidos no nome dele, ali está ele no meio? Porque nós somos um. Existe a unidade, irmãos, unidade. Unidade do espírito, unidade de entendimento, unidade de fé. Então, os irmãos, nós andamos em unidade. É uma só fé, é um só espírito, é um só entendimento, irmãos. Então, nós temos que ser muito sinceros diante da palavra, irmãos. Muito sinceros. Para quê? Para a palavra prevalecer. Então, ele está dando um exemplo aqui, olha, vocês vivem em comunhão. Um irmão pecou contra você. O que deve ser feito? Ah, pecou contra mim, deixa ele pecar, problema dele. Eu não estou nem aí. Da minha parte, ele está perdoado. Ele que continua pecando, não vou ligar, não. É isso, irmãos. Não é isso. Não é isso. Ele perdoa os pecados e purifica do que, irmãos? De toda iniquidade. Quer dizer, purifica de toda vontade própria. Aquele irmão pecou contra mim. Ele andou segundo as vontades dele para ele ter pecado. Se ele tivesse andado segundo a palavra, não tinha pecado. Mas ele andou segundo as próprias vontades. Ele foi um iníquo, andou com iniquidade. Ele pecou contra mim. O que deve fazer? É eu ser sincero, chegar nele e falar assim: olha, o que você fez comigo não está certo. Olha o que você fez, está errado isso daí. A palavra não permite isso daí. Se ele me ouvir, muito bem, foi resolvido, né, irmãos? Eu perdoei o que ele fez e ele foi purificado. Ele foi purificado. A orientação serviu. Então esse é o papel de Jesus. É perdoar e purificar. Então eu conversei com ele, ele aceitou, tranquilo. Perdoei, foi purificado, vamos seguir adiante. Glória a Jesus. Eu conversei com ele, não me ouviu. Eu pego o irmão Vero, pego um outro irmão, vamos lá. Olha, conversei com você aquele dia. O que eu te falei não resolveu. Eu trouxe os irmãos para te orientar, para te ouvir, para acertar. Aí tá, os irmãos conversaram com ele. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi e tal, tranquilo. Beleza, irmãos, maravilha. Mesmo assim, não ouviu, não quer saber, passa para a igreja. Quem é a igreja? A liderança, irmãos. A liderança da igreja. Então eu chamo a liderança da igreja, o ancião, o pastor, o cooperador, quem quer que seja. Leva lá e fala assim, ó, já conversei com ele errou contra mim, conversei com ele, eu já perdoei ele, mas eu quero que ele se endireite diante da palavra, eu quero que ele siga adiante, eu quero que ele seja salvo. Não me ouviu, não ouviu o irmão, não ouviu a irmã, não ouviu a igreja também? Irmãos, a palavra fala, não tem o que se fazer. Por quê? Porque essa pessoa, ela não quer seguir após Jesus. Ela quer andar segundo as vontades próprias dela. Ela rejeitou Jesus. Ela não quer. Ela quer pecar. Ela quer pecar contra os outros. Ela quer pecar contra a igreja. Ela quer andar segundo as próprias vontades. Ela quer. Ela quer. Isso é muito difícil de acontecer, irmãos. É muito difícil. Se
se existe uma sinceridade de todos os irmãos, é difícil acontecer isso. É difícil, porque subentende-se que aquele que está na igreja, ele quer algo sério, ele quer salvação. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que a unidade ela é quebrada, muitas vezes. Muitas vezes um irmão, ele peca contra outro, aí aquele irmão que se sentiu injustiçado vai conversar com a pessoa, e a pessoa não aceita, aí às vezes a própria pessoa chama outro irmão e passa a versão dela, e aí falta sinceridade no irmão que ouve, fala assim, não, você está certo. Aí começa, irmãos, a haver divisão no corpo, e esse que é o problema. Porque se haver sinceridade, irmãos, isso aqui funciona. Funciona, porque a pessoa vai ser perdoada e os pecados dela vai ser purificados. E pronto, acabou, e segue-se adiante. Aí diz aqui, ó, versículo 20 de novo, né, ó. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, aqui, o que dá a entender? Que Pedro, ele achou muito injusto o que Jesus falou. Perdoar, quer dizer, o irmão pecar contra mim e eu perdoar ele. Pedro achou injusto isso. Ah, mas até quantas vezes eu vou ter que perdoar? Quer dizer, a pessoa errou contra mim, eu vou ter que perdoar? Porque na cabeça deles, irmão, isso aqui não funcionava, não existia perdão. Esses homens, eles tinham como parâmetro quem? Não era Jesus. Quando Jesus chegou, já tinha uma lei, já tinha as regras deles. Isso aqui não existia. Era mão por mão, pé por pé, dente por dente, queimadura por queimadura. Então a pessoa, ela fez algo contra mim, ela tem que ser penalizada. É dali para pior. Então se ela fez eu perder um braço, ela vai perder os dois. No mínimo um ela vai ter que perder. Então a lei era assim. Na lei era desse jeito. E ele fala, até quanto? Até 7 vezes? Aí eles falam, não, eu não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Lá no Antigo Testamento, irmãos, aconteceu. Deixa eu ver o horário aqui pra gente não. Lá no Antigo Testamento aconteceu, lá em Gênesis, vamos lá em Gênesis, irmãos, capítulo 4. Algo parecido, né, irmãos? Algo parecido, né? Na verdade, inverso, né? Aqui a gente conhece bem essa passagem, né, irmãos? O primeiro homicídio, no capítulo 4, a partir do versículo 8, vai falar de Caim, né? Caim matando Abel, né, irmãos? Caim matou Abel, e aí o Senhor apareceu para ele e falou assim: cadê o seu irmão? Aí ele falou assim: quem me pôs a mim por cuidador do meu irmão? Aí o Senhor, lá do Antigo Testamento, condenou ele, né, irmãos? Condenou ele, condenou. E aí ele falou para o Senhor: a minha maldade é maior do que a sua misericórdia. Agora eu vou ter que fugir da sua face e qualquer que encontrar comigo vai me matar. Por quê? Porque ele era um homicida, irmãos. Ele matou alguém. Não tinha nem sido dada a lei aqui. Mas ele matou alguém, então ele achou agora, pronto, eu vou sair. Se o Senhor já está me condenando, se o Senhor já está me amaldiçoando por isso, qualquer que encontrar comigo vai querer me matar. Aí aqui no versículo 15, diz assim, ó. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Então, o Senhor aqui protegeu aquele que foi um homicida. O Senhor falou assim: não, você pecou contra seu irmão, você matou ele, mas ninguém vai tocar em você. Pode sair e ninguém vai tocar em você. Qualquer que fizer o mal contra você vai ser castigado 7 vezes. Irmãos, isso aqui foi notório. Colocou um sinal nele e ninguém realmente tocou nele. Ele constituiu família aqui, a partir daqui. Construiu família e nasceu os filhos e netos e bisnetos e tal. Quando chega aqui, ó, aí eu vou continuar lendo aqui, irmãos, para não ficar cortado aqui, ó. Versículo 16, ó. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Maljael, e Maljael gerou a Matusael, e Matusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve Jabal, e este foi pai dos que habitam em tendas e tem gado. Quer dizer, a família dele frutificou, irmãos, e eles seguiram. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Versículo 23, ó. E disse Lameque às suas mulheres. Aqui ele vai se gabar, né, irmãos? Ó, Ada e Zilá. Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar.
Quer dizer, 2 homens fizeram mal contra mim, eu fui lá e matei os 2. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, quando o Senhor lá protege o homicida e fala assim, ó, você pecou contra o seu irmão e ninguém vai fazer mal contra você. Jesus faz o contrário. Ó, se o teu irmão fizer o mal contra você, você tem que perdoar ele. Então imagina na cabeça de Pedro, irmãos. Imagina na cabeça de Pedro. Pô, mas geralmente, quando fazem o mal para um homem, esse homem é vingado. Esse homem, ele é tido como vítima, e aquele que fez o mal, ele paga por aquilo. E eu faço o bem, vem alguém e faz o mal contra mim, e eu tenho que perdoar essa pessoa. Não é, irmãos? E aqui foi pior ainda. Porque aqui, ninguém fez mal contra Caim, ele fez o mal. E ele foi protegido. O cristão não. O cristão, ele faz o bem, e ele tem que ir lá e acertar as coisas, irmãos. Ele tem que se comportar como Jesus. Se comportar como Jesus. Porque Jesus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, irmãos. Quando Pedro puxou a espada e cortou a orelha do soldado, ele falou para Pedro, põe a sua espada na bainha, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então ele deixou bem claro, e assim também somos nós. Se nós praticarmos um ato aí no mundo e ter uma retaliação contra a gente, irmãos, não é certo que Jesus vai passar a mão na nossa cabeça e vai nos proteger. Mas uma coisa é certa, né, irmãos? Aqui Lameque, ele se gabou. Falou assim, ó, Caim, qualquer um que fizesse mal contra ele seria vingado. A pessoa seria castigada 7 vezes. E contra mim, eu matei, mas quem fizer algo contra mim vai ser punido 70 vezes 7. Então Jesus, ele responde da mesma forma para Pedro lá. Ah, é? Até 7 não, até 70 vezes 7 você vai perdoar. Vai perdoar. Não é que vão ser castigados aquele que fizer o mal contra você, não. É você que vai perdoar a pessoa. Então, com a gente, irmãos, o negócio é diferente. A nossa vida, a nossa caminhada, irmãos, a nossa caminhada é diferente do que o mundo leva. O mundo segue por isso, irmãos. O mundo segue por isso. O mundo anda como quer e ainda as pessoas justificam muitas vezes aquele que é errado. Eu vejo isso aí, irmãos. Eu vejo isso aí. As pessoas, elas moram no lugar, aí tem uma quadrilha lá. Tem uma quadrilha no bairro. E os caras, irmãos, eles roubam, eles matam, eles traficam, eles fazem. Aí a pessoa, ela fala assim, ah, mas aqui ninguém mexe. Aqui eles protegem. Não é, irmãos? Não é assim? Não é desse jeito? Ah, mas aqui no bairro ninguém mexe. Meu Deus, não mexe por quê? Porque tem uma quadrilha estabelecida aqui. E essa quadrilha acaba com a vida de meio mundo de gente, mas ela é elevada, é glorificada por quê? Porque guarda o lugar. Eu já vi muito isso aí, irmãos. Eu via muito isso daí. Então, para ver como que é as coisas. Mas Jesus não. Jesus, ele fala assim, não, o cristão, ele tem que andar como eu andei. Tem que perdoar como eu perdoei, tem que ser misericordioso como eu sou. Isso aí, irmãos, é uma luta. Isso aí é uma batalha que a gente vai enfrentar todos os dias da nossa vida. E nós vamos ter que confrontar as nossas atitudes todos os dias com a palavra para poder se arrepender, irmãos. Isso é uma glória muito grande. A gente tem uma palavra que vai contra as nossas próprias vontades. Porque imagine se a gente fizesse o que quisesse e a palavra concordasse, irmãos, o que seria de nós? Mas quando a palavra ela discorda, é o momento que nós temos para ir lá e se arrepender. E sabermos que quando as pessoas fazem o mal contra a gente, essas pessoas não têm entendimento, irmãos. Elas estão sendo usadas pelo maligno. É pelo maligno. Isso eu digo às pessoas do mundo, tá, irmãos? São usadas pelo maligno, elas vão fazer mesmo, elas vão trapacear. E o cristão, irmãos, ele vai ter que sofrer o dano muitas vezes. Muitas vezes vai ter que sofrer o dano. E não tem o que se fazer. Eu acho que a gente tem que exercitar isso daí, irmãos. Exercitar sofrer o dano nas coisas pequenas, para quando chegar nas coisas grandes, a gente conseguir suportar. Então, é fácil exercitar isso daí. É sofrer o dano, nas coisas mínimas mesmo. Porque se não conseguir nas mínimas, não vai conseguir nas grandes também, irmãos. Não vai. Tinha um irmão do nosso meio, ele falou assim uma vez, né? Não, comigo não tem isso aí não, de sofrer dano não. Comprei um móvel lá na Marabras, lá, veio faltando uma bucha, eu fui lá e reclamei e tiveram que me entregar a bucha. Que coisa, né, irmãos? Então, o que vai se fazer, irmãos? Aí no dia mesmo, a gente estava numa visita, irmãos. A gente estava numa casa, fazendo uma visita. Fazendo uma visita na casa. Era eu que estava pregando a palavra no dia, e tinha um outro irmão lá também. E aí a gente falou, não, mas a palavra não fala isso. Aí ele, contra a palavra, ele vai falar o quê? Ele pegou e saiu de lá bravo, irmãos. Saiu bravo daquele dia, de lá, nervoso. Porque ele achou que estava certo, e pronto, acabou. E é assim, quer dizer, não consegue sofrer um dano com uma bucha, que custa 10 centavos. Irmãos, vai sofrer o dano com o quê? Quando alguém ferir o ego dele para valer, ele vai conseguir, irmãos? Não vai, né? Não vai. Então, é um exercício que nós temos que exercitar todos os dias, irmãos. Sofrer o dano, isso é muito bom para nós. Amém? Vamos orar?